Fala pessoal, muito provavelmente vocês já ouviram essas teorias da conspiração como agenda globalista, marxismo cultural. Eu quero hoje desmistificar e mostrar para vocês que isso não passa de uma teoria da conspiração. Assista esse vídeo do Silas Malafaia que a gente vai reagir a ela. Você está sendo enganado na escola. Você está sendo enganado por professores. Escuta, moçada, existe hoje uma coisa que é séria. É o chamado o controle do pensamento pelo marxismo cultural. Se você pensar diferente, você é banido. Se você for contra ideologia de gênero, se você for contra aborto, se você for contra práticas homossexuais, se você for contra essa cultura, você é ridicularizado. Bom, o que a extrema-direita costuma fazer é uma confusão na cabeça das pessoas e fazer uma salada mista, misturando marxismo com progressismo e lutas de direitos como movimento feminista, LGBT, colocando como se fosse tudo a mesma coisa, tudo dentro do mesmo balaio, e isso é intencional, tá? Isso é intencional. No fundo, o que eles querem fazer é o seguinte: faz mais de 40 anos que nós adentramos no chamado neoliberalismo. O neoliberalismo ele prometeu que ao reduzir o Estado, mesmo nos países capitalistas, que desde os anos 30 tinha o chamado welfare state, ou na Europa que tinha a social-democracia, hoje o que a gente tem no norte da Europa é apenas um resquício daquilo que sobrou da social-democracia. A social-democracia de fato ela não existe mais. E ao se prometer que, ao reduzir o tamanho do Estado, isso traria prosperidade, porque o entrave para o desenvolvimento seria o Estado. E os liberais, os conservadores, eles propagam diuturnamente essa ideia de que o problema é o Estado. Todavia, passado aí no Brasil mais de 40 anos, mas na Europa e os Estados Unidos aí já vai superando a marca dos 50 anos em que o neoliberalismo vem sendo implementado, fato é que hoje o neoliberalismo ele apresenta, ele realiza para a sociedade algo pior do que era no período do welfare state. Ou seja, o capitalismo, com uma certa intervenção do Estado, ele apresentava para o capitalismo mesmo e para os países capitalistas um desenvolvimento, uma qualidade de vida das suas pessoas maior do que este modelo neoliberal que a gente está vivendo neste momento. Todavia, algo que eu acho que é um erro das esquerdas, e principalmente daqueles que são de chamada de uma esquerda não marxista, é que não percebeu que o neoliberalismo ele já mostra que está em sinais de esgotamento. Ou seja, o que está se apresentando, e aí isso que está o grande triunfo da direita. Por que a extrema-direita ela é tão forte no Brasil, e não só no Brasil, mas fora do Brasil, na Europa também, nos Estados Unidos também, com eleições como, por exemplo, de Donald Trump? É justamente o fato de que a extrema-direita percebeu que precisava fazer um movimento de ataque como estratégia de defesa. Como assim? Ao trazer essa chamada teoria da conspiração, que é o tal do marxismo cultural, que não existe. Gente, marxismo cultural é papo de maluco. Marxismo cultural, o que eles fazem? Gramsci disse que, ao contrário do que aconteceu na União Soviética, porque a União Soviética saiu na Revolução Russa de 1917 de um país semi-feudal e fez a transição direta para o socialismo. Ou seja, Gramsci diz que, ao tomar o Estado, automaticamente conseguiu-se tomar o poder. Então a Revolução Russa ela tem umas especificidades que é diferente da Europa e dos Estados Unidos, por exemplo. Gramsci dizia que, como já existia um capitalismo já bastante sedimentado na Europa, nos Estados Unidos, não bastava chegar ao poder. Existiria, para além das estruturas do próprio Estado, uma segunda linha de trincheira de defesa do capitalismo, que é o fato de que o capitalismo ele produz a todo momento ideologia. Portanto,
as próprias pessoas dentro do capitalismo, elas passam a defender o capitalismo, porque o capitalismo ele estimula ideologias, seja o empresário de si mesmo, você não precisa de leis para proteger você não precisa de leis trabalhistas, você não precisa de nada. Ou seja, o capitalismo vai sempre produzindo ideologia. Portanto, o que Gramsci dizia, que é a ideia dele de hegemonia, é que o quê? É que o Estado ele precisa de dois elementos, força e coesão. Quando falta coesão, geralmente os Estados se utilizam da força, da violência, e para que isso não seja necessário, até porque nenhum Estado se sustenta, nenhum governo se sustenta através da força, ele precisa gerar coesão. Coesão, o que é coesão? É fazer as pessoas acreditarem que aquele modelo é o melhor. Portanto, o capitalismo, desde a sua origem, sempre produziu ideologia. Logo, o que dizia Gramsci? Para conquistar o poder no Ocidente, principalmente nos países já com capitalismo avançado, precisava criar uma hegemonia na sociedade. Ou seja, precisava convencer as pessoas de que o socialismo é um modelo melhor. O que a extrema-direita faz é pegar esse conceito de hegemonia de Gramsci, que nada mais é dizer: olha, meu irmão, você é explorado, você ganha um salário ruim, enquanto há uma baita de uma concentração de renda e riqueza lá no topo de cima. O que Gramsci estava dizendo é que apresentar o socialismo como algo que vai ser melhor para as pessoas, isso faria com que as pessoas aderissem à ideia do socialismo. O que a extrema-direita fez? Pegou, principalmente com base em Olavo de Carvalho, pegou esse conceito de hegemonia e criou uma teoria da conspiração, dizendo que como o marxismo não conseguiu fazer revoluções no Ocidente, na Europa, nos Estados Unidos, então eles abdicaram, eles teriam abdicado. Gente, isso é pura loucura, isso é puro devaneio de loucura. Então os marxistas teriam abdicado do poder para querer fazer uma influência na sociedade no sentido de corromper a sociedade ocidental, judaica cristã. Corromper o cristianismo, estimular a homossexualidade. Então, aí que eles fazem esse elo que é absolutamente absurdo, de dizer que os marxistas no Ocidente eles estariam querendo fazer uma derrubada do capitalismo via quebra da cultura. Gente, isso é puro devaneio de loucura. Não existe nenhum elemento científico que embase isso. No fundo, o que a extrema-direita fez foi o que a esquerda não fez. Enquanto Gramsci corretamente dizia que a gente precisava estimular as pessoas e falar sobre o que é o socialismo, criar hegemonia na sociedade, o que a gente viu, principalmente desde a ascensão do PT no Brasil em 2002, foi a negação disso. O PT ele foi cada vez mais indo à direita, e seu governo também se adequando ao neoliberalismo, justamente porque a correlação de forças não era favorável, mas isso é muito mais uma desculpa, porque é óbvio que a correlação de forças não vai ser favorável. A correlação de forças, se você tem uma esquerda que não tenta criar hegemonia, que não tenta fazer educação política, de vir às redes sociais, de explicar o que é ser de esquerda, o que a esquerda defende, principalmente os marxistas, né? Porque eu não posso cobrar isso do PT, porque o PT não é marxista. O PT não defende os princípios do marxismo, mas principalmente também os marxistas vinham explicar. Ou seja, isso não foi feito. Então essa, abre aspas, democracia burguesa, feita nos bastidores da política, nas negociatas, isso nunca vai fazer com que a sociedade vá caminhar mais à esquerda. Isso vai fazer ela caminhar sempre mais à direita, porque no capitalismo, o Estado ele é capitalista. E como o Estado é capitalista, todas as estruturas de poder favorecem ao capitalismo. Portanto, o que essa extrema-direita fez foi se antecipar aos fatos, criar um espantalho,
Justamente porque quando as pessoas acham que o problema é cultural, que o problema né, do que a gente tem hoje, das pessoas estarem com salários ruins, ausência de perspectiva de futuro, informalidade, insegurança, como o Byung-Chul Han já fala, né, na sociedade do cansaço, transformar todos os problemas que nós temos hoje, como se fosse um problema cultural, como se fosse um problema das feministas, um problema da comunidade LGBT, o problema de querer acabar com os princípios e os valores cristãos, o que é falso. A gente sabe que isso é o pior de tudo, né? Porque a maioria das organizações de esquerda, seja no Brasil ou em qualquer outro lugar, são formadas por pessoas que na sua ampla maioria são inclusive cristãos. Na verdade, o que se quer é impor uma hegemonia conservadora cristã, porque a América Latina ela tinha até os anos 60, 70, 80 uma hegemonia mais forte de um cristianismo progressista. Essa que é a verdade. Então eles se anteciparam aos fatos, e ao se antecipar aos fatos, eles conseguiram proteger o capitalismo. Eles conseguiram blindar para que a sociedade hoje não enxergasse que, ao invés de se criticar o modelo econômico, que é ele a causa dos nossos problemas, critica-se espantalhos, as feministas, LGBT, tudo é comunismo, sendo que as pessoas nem sabem, né? Estruturalmente, se você perguntar para esse tipo de gente o que é comunismo, você se arrepia, né? De horror com o que sai dali. E justamente isso blindou o capitalismo. E o mais curioso é que o neoliberalismo, ele já foi uma quebra que aconteceu lá atrás de uma certa intervenção do Estado na economia. E eles se apresentam como antissistema, dizendo que o problema é que o Estado controla a economia. É um absurdo completo, porque o que acontece? Dado que o neoliberalismo deu errado, eles precisam apresentar um projeto minimamente no campo econômico. É aí que entra a escola austríaca de economia. É aí que entra von Mises. É aí que entra Menger. E porque a escola austríaca de economia, ela foge do chamado mainstream econômico, que é a escola liberal ortodoxa, e ela faz uma radicalização do neoliberalismo, chegando a algo próximo daquilo que a gente conhece como anarcocapitalismo. Ou seja, diminuiu-se o Estado, reduziu-se o Estado, e ainda assim o resultado foi pior daquilo que era. A proposta que eles têm é: vamos acabar de vez com um pouco que resta. E eles acreditam de fato que isso é possível, o que não é, porque para existir propriedade privada de meios de produção, precisa do Estado que assegura essa propriedade, ou seja, eles caem em uma contradição que eles não conseguem enxergar. Mas tudo isso serve para blindar, porque se de fato as pessoas começarem a perceber que o capitalismo está ruindo e que o neoliberalismo já é uma fase que já está chegando ao seu fim e que depois disso o que vai vir é algo ainda pior, as pessoas talvez passariam, a gente estaria próximo de uma revolução socialista. Para evitar isso, é que as grandes corporações, é que os grandes empresários, os bilionários e tudo mais, não fazem qualquer movimento no sentido de querer desmentir essa paranoia, esse devaneio de loucura que esse pessoal faz, os olavistas, os bolsonaristas, a extrema-direita em geral, né? De querer dizer que a agenda globalista seria os grandes bilionários querendo controlar o mundo, como se eles já não controlassem. Né? Então, no fundo, toda essa teoria deles protege os próprios bilionários. Porque eles não criticam o modo de produção capitalista. Eles não criticam a concentração de renda que o capitalismo produz. Eles não criticam toda a estrutura de poder que o capitalismo propicia para que tudo aquilo que eles criticam possa acontecer. Se hoje aquilo que eles dizem como a ruptura da família tradicional acontece, isso está muito mais lastreado em você sair daquele modelo capitalista de welfare state, com base fordista, onde as pessoas tinham hora para entrar no trabalho, hora para sair do trabalho, hora para fazer suas refeições, hora para estar com a família. Hoje, todo mundo está na tela de um celular, trabalhando quase que 24 horas por dia.
as relações se tornaram fluídas, não é por causa de uma cultura feminista, LGBT e muito menos marxista. Isso é muito mais resultado do capitalismo de livre mercado que eles defendem. Mas aí é que tá. Por isso que eles precisam da teoria da conspiração. Porque é justamente isso que eles não podem deixar que vocês percebam. Abram seus olhos e pensem nisso. Um forte abraço.